Hoje vamos falar sobre a IBM, essa gigante tradicional, e ela está em um ponto verdadeamente decisivo entre legado, estabilidade e uma modernização bastante agressiva. A ação está sendo negociada perto de $246 por ação, e isso realmente contraria o ceticismo mais amplo em relação às empresas de tecnologias tradicionais e sinaliza uma reavaliação positiva significativa pelo mercado. Sejam muito bem-vindos ao Educando Suas Ações. Sou Bruno Siconelli, investidor desde 2018, e este canal é apenas educativo e informativo, não constitui recomendação de investimento. Cada pessoa deve fazer sua própria análise antes de investir. E essa reavaliação levou as ações a atingirem máximas nas últimas 52 semanas acima de $320 por ação antes de entrarem em consolidação no início de dezembro. Mas o que realmente merece uma análise mais profunda aqui é a microestrutura de mercado, ou seja, a mecânica das negociações que acompanha esse movimento de preço. Estamos vendo uma atividade institucional extraordinária, especificamente nos índices de volume vendido a descoberto fora da bolsa. Consistentemente variam entre 44% e 67% do volume total negociado. E isso é um percentual enorme que exige atenção porque nos mostra que a avaliação atual está sendo sustentada em uma tensão real entre otimismo estratégico e mecanismos financeiros muito específicos. E essa tensão é o centro da nossa conversa hoje. A expansão do valuation da IBM está sendo claramente impulsionada por uma grande guinada estratégica em direção à infraestrutura de IA corporativa. Essa mudança está fundamentada na aquisição de $11 bilhões totalmente em dinheiro da Confluent Inc. A questão central é: esse movimento agressivo e alavancado realmente garante o futuro da IBM indispensável em IA ou o custo elevado cria riscos financeiros e de execução inaceitáveis? O argumento otimista é que essa aquisição é essencial para tornar a Watson X viável e, de forma crucial, é financeiramente sustentável graças ao fluxo de caixa robusto e defensável da IBM. Por outro lado, o foco crítico está no valuation pago, avaliando a Confluent em um múltiplo elevado de liderança e na pressão imediata sobre o crédito, que já colocou a empresa em uma posição financeira delicada caso a integração desse ativo caro não seja perfeita. O caso otimista sustenta que a IBM superou sua reputação de ação de boomer e conquistou seu espaço em fornecedora essencial de infraestrutura para a economia de IA corporativa. A tese da IA empresarial é diferente porque se concentra em governança de dados, segurança e implementação em nuvem híbrida. Requisitos inegociáveis para a empresa da Fortune 500 que deseja adotar IA generativa. A plataforma Watson X e a Red Hat funcionam como um sistema operacional seguro para IA corporativa. A IBM projeta aproximadamente $14 bilhões em fluxo de caixa livre para o ano. Esse fluxo de caixa livre é o ponto-chave. Sinaliza crescimento durável e estabilidade sem depender de diluição acionária. A aquisição da Confluent compra o sistema circulatório dos dados empresariais modernos. No entanto, o valuation da Confluent foi aproximadamente 15 vezes sua receita futura, um múltiplo geralmente reservado para empresas SaaS, de alto crescimento, não para uma empresa tradicional em processo de transformação. O pagamento em dinheiro acionou reação da S&P Global, que revisou a perspectiva de crédito da IBM para negativa, citando a alavancagem próxima de 2,5 ao EBITDA ajustado de 2026. Se a classificação de crédito for rebaixada, o custo de capital aumenta, impactando emissões de dívida e despesas operacionais. A alta taxa de short volume em dark pools pode estar relacionada à arbitragem. Fundos compram ações da Confluent para capturar o spread da aquisição e vendem ações da IBM a descoberto como Red contra riscos regulatórios ou atrasos no fechamento do negócio. Isso cria um teto técnico para a ação da IBM, independentemente do sentimento otimista interno. A confusão vem do spin-off da Kyndryl em novembro de 2021, quando acionistas receberam uma ação da Kyndryl para 5 ações da IBM, o que gerou ajuste no gráfico. Sobre a importância estratégica. IA empresarial moderna exige dados em tempo real para a governança e segurança. Processamento em lote não é suficiente. Instituições financeiras que usam a Watson X para análise de risco precisam ingerir dados transacionais instantaneamente para detectar fraudes ou violações de compliance. Sem streaming em tempo real da Confluent, o Watson X seria limitado.
O risco principal é a execução. A IBM tem histórico misto em aquisições como SoftLayer e Watson Hilt. Existe preocupação de que a burocracia corporativa da IBM prejudique a cultura inovadora da Confluent. Se talentos-chave saírem, o retorno sobre o investimento de 11 bilhões de dólares pode deteriorar rapidamente. Em termos financeiros, os 14 bilhões de dólares em fluxo de caixa livre cobrem confortavelmente os 6,11 bilhões de dólares pagos em dividendos anuais. No entanto, se a alavancagem ultrapassar o limite de 2,5 vezes o EBITDA, a empresa pode ter que priorizar redução de dívida em detrimento do crescimento de dividendos, colocando em risco a sequência de 29 anos de aumentos em 2027. A defesa otimista argumenta que o segmento de infraestrutura, incluindo o ciclo de mainframes Z16 e o futuro Z17, fornece base resiliente e previsível de receita, e a aquisição da Confluent representa uma troca estratégica. Maior alavancagem no curto prazo em troca de expansão de margem e crescimento estrutural na infraestrutura de IA. Conclusão otimista. A IBM está se transformando em um player resiliente e gerador de caixa no mercado de infraestrutura de IA, negociando a cerca de 22 vezes lucro futuro, abaixo do setor de software que costuma negociar acima de 30 vezes. Conclusão cética. A tese depende totalmente de execução impecável, algo historicamente desafiador para a IBM. A alavancagem próxima de 2,5 vezes o EBITDA é um indicador crítico a monitorar até 2027. Trata-se de uma aposta em execução, não apenas em estratégia. Em resumo, investidores precisam ponderar entre a segurança dos 14 bilhões anuais de fluxo de caixa e o custo elevado e risco operacional dessa grande mudança estratégica rumo ao núcleo da economia de IA. A IBM tem mais de 25 anos de crescimento contínuo de dividendos, o que coloca entre as empresas com um histórico sólido de pagamento de proventos. Nos últimos anos, o dividendo anual está acima de 6 dólares por ação, um valor estável e crescente. Esse histórico ajuda a reforçar a tese de que a IBM é uma ação de renda confiável, não apenas de tecnologia. A IBM deixou de ser, há muito tempo, apenas uma empresa de computadores. Hoje, sua estrutura é organizada principalmente em software, consultoria, infraestrutura e financiamento. O motor de margem está no software, especialmente após a aquisição da Redwatch, que se tornou peça central da estratégia de nuvem híbrida. Já a divisão de consultoria é mais sensível ao ciclo econômico, enquanto infraestrutura, especialmente os ciclos mainframes como Z16 e o futuro Z17, cria picos periódicos de receita que funcionam como uma base defensiva do fluxo de caixa. A aquisição da Red Hat, feita em 2019 por 34 bilhões de dólares, foi inicialmente criticada como cara. Com o tempo, passou a ser vista como estratégica e bem executada, fornecendo a presença da IBM no ambiente corporativo de missão crítica. Esse histórico cria um paralelo inevitável com novas aquisições estratégicas. Se a integração for bem conduzida, pode gerar expansão estrutural de margem. Se falhar, pode pressionar a alavancagem e o retorno sobre o capital. No centro da nova fase está a Watson X, a plataforma de IA empresarial da companhia. Diferentemente das soluções voltadas ao consumidor final, a proposta aqui é IA com governança, compliance, controle de dados e implementação em ambientes híbridos. O foco não é viralidade, mas confiabilidade. Isso posiciona a IBM como fornecedora de infraestrutura crítica para bancos, seguradoras, grandes indústrias e governos. Ao compará-la com gigantes como Microsoft, Google e Amazon, fica claro que a IBM não compete diretamente no mesmo campo de consumo massivo. Seu posicionamento é mais defensivo. Infraestrutura corporativa profunda, contratos de longo prazo e receitas previsíveis. Isso cria uma tese diferente dentro do setor de tecnologia, menos explosiva, porém potencialmente mais resiliente. Financeiramente, o fluxo de caixa livre projetado na casa de dezenas de bilhões de dólares é o pilar que sustenta os dividendos e investimentos estratégicos. A análise de margem operacional relativa dívida e EBITDA, payout e capex torna-se essencial para entender se o crescimento está sendo financiado de forma saudável ou se há risco estrutural de pressão no balanço.
A IBM também é uma empresa marcada por sucessivas reinvenções. Já foi fabricante de hardware, dominou o mercado de mainframes, vendeu computadores, expandiu consultoria, entrou em cloud e agora se posiciona como player de IA corporativa. Poucas empresas no mundo atravessam mais de um século, repito, um século de transformações tecnológicas mantendo relevância. Outro ponto frequentemente subestimado é o histórico de inovação. Durante décadas, a IBM liderou o ranking de registros de patentes nos Estados Unidos, demonstrando capacidade consistente de pesquisa e desenvolvimento. Essa base tecnológica sólida sustenta tanto suas operações atuais quanto suas apostas futuras. Entre essas apostas está a IBM Quantum, uma das plataformas mais avançadas do mundo em computação quântica, com um roadmap público de evolução de qubits, acesso via cloud e parcerias acadêmicas. A IBM posiciona-se também na fronteira da próxima infraestrutura computacional. A combinação entre IA corporativa e computação quântica constrói uma narrativa de longo prazo que vai além do ciclo atual de mercado. Naturalmente, os riscos permanecem. A alavancagem após grandes aquisições, pressões regulatórias, concorrência intensa em IA corporativa, histórico misto em integração de ativos e crescimento mais lento do que as das Big Techs são fatores que precisam ser ponderados. Uma análise sofisticada exige enxergar simultaneamente o potencial estratégico e as fragilidades estruturais. No fim, a IBM pode ser interpretada de duas formas: como uma empresa madura que gera caixa, paga dividendos consistentes e está reposicionando sua infraestrutura para a economia da IA, ou como uma companhia que depende de execução impecável para justificar múltiplos e aquisições agressivas. A decisão do investidor passa por avaliar métricas como preço-lucro futuro, preço-fluxo de caixa livre, yield de dividendos comparado aos títulos do Tesouro e a sustentabilidade do crescimento projetado. É nesse equilíbrio entre defesa e transformação que a tese da IBM realmente se constrói. A computação quântica deixou de ser apenas um experimento acadêmico e passou a entrar numa fase de engenharia pesada. E a IBM está no centro desse movimento. Nos últimos anos, a IBM saiu da fase de aumentar o número de qubits e entrou na fase de aumentar a qualidade, correção de erro e escalabilidade real. O foco agora não é só potência bruta, mas tornar os sistemas utilizáveis em aplicações práticas. Isso envolve três frentes principais: melhoria na fidelidade dos qubits, redução de ruído e implementação de técnicas avançadas de correção de erros quânticos. Dentro da plataforma IBM Quantum, a empresa já disponibiliza processadores acessíveis via nuvem, permitindo que pesquisadores e empresas executem algoritmos reais. Mas o ponto mais importante não é o acesso, é o roadmap. A IBM divulgou um plano público para sair de centenas de qubits e caminhar rumo a arquiteturas modulares escaláveis, conectando múltiplos chips quânticos como se fossem blocos de construção. Em paralelo, o software ganhou protagonismo. O ecossistema Qiskit evoluiu para permitir experimentos mais sofisticados e a integração com inteligência artificial começa a ser explorada. A estratégia é clara. Quando a vantagem quântica prática surgir, a IBM quer ter infraestrutura, clientes corporativos e integração com sistemas clássicos prontos. Outro ponto crucial é a mudança de narrativa. Antes, o discurso era vantagem quântica isolada. Agora, a abordagem é utilidade quântica. Encontrar problemas específicos onde sistemas híbridos, clássico mais quântico, já entregam ganhos incrementais. Isso reduz o risco de frustração do mercado e posiciona a tecnologia como evolução gradual, não como revolução instantânea. A IBM também está investindo em modularidade criogênica e interconexão entre processadores, tentando resolver o gargalo físico que limita a escalabilidade. A corrida deixou de ser apenas científica e virou engenharia industrial. O que está acontecendo na prática é uma transição da fase experimental para a fase de infraestrutura. Ainda não estamos na era da computação quântica comercial massiva, mas estamos na era da construção das fundações. E quem dominar a engenharia de escala, correção de erro e integração corporativa terá vantagem estrutural. No contexto atual, a IBM aposta que seu diferencial não será apenas ter muitos qubits, mas ter um ecossistema completo.
hardware, software, nuvem, clientes enterprise e roadmap público de longo prazo. A computação quântica ainda não gera receita relevante comparada às divisões tradicionais da empresa, mas estrategicamente pode ser um dos pilares que definem o próximo ciclo tecnológico. O que estamos vendo agora é o momento em que a teoria começa a virar infraestrutura. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de se inscrever e deixar o seu like, que valoriza muito o trabalho feito aqui.